religião, né? Próprio eles ali, ou por tempo de casa, ou por trabalho. Então, a primeira coisa que ele fez, ele falou assim, ó, a partir de agora, quem escolhe o sumo sacerdote sou eu. Entendeu? E outra coisa, o sumo sacerdote, ele tinha as roupas, né? Aquelas vestes bonitas de pedra, né? Ele também tirou e falou, ó, só vai usar quando eu quiser. Então foi uma decisão bem arbitrária e o povo judeu já estava lá com raiva dele. Outra coisa, ele era corrupto, né? O que ele fez? Isso não acontece aqui no Brasil, né? Ele pegou e falou assim, ó, todo o dinheiro do templo agora é meu, agora é do Estado. Então, vocês vão lá, o pessoal ia lá, doava todo o dinheiro para o templo de Jerusalém, né? E ele que tomava conta do dinheiro, né? Aí ele começou a fazer o quê? Desviar o dinheiro do templo era para ajudar os pobres, as viúvas, né? As pessoas necessitadas. E o que ele fez? Ele começou a pegar aquele dinheiro e para fazer obras que quem tinha que fazer era o Império Romano, né? Então, na revista fala até de um aqueduto, né? Que ele fez de 40 quilômetros. Então ele começou a desviar dinheiro. Isso não acontece no Brasil aqui. Ninguém desvia dinheiro para lugar nenhum. Você vê que passa o tempo, as coisas não mudam nada, né? Sempre a mesma coisa. E ele também era insensível, né? Ele matou um grande número de samaritanos. Não, primeiro a opressão, né? Fala aqui da opressão. Isso, da opressão. O que aconteceu? Lá no templo de Jerusalém faziam várias festas. E numas festas dessas, o pessoal começou a reclamar, olha, você está tirando dinheiro nosso, você está tirando dinheiro nosso, não pode. Aí o que ele fez? Mandou o exército lá e matou vários judeus. E por último, que a revista fala da insensibilidade. Os samaritanos era uma cidade ali vizinha, e alguém chegou, um falso profeta, chegou para o samaritano e falou assim, olha, eu sei aonde tem um vaso, os manás que Moisés guardou. Moisés entrou na terra prometida? Moisés nem entrou na terra prometida nessa região. E os caras foram lá e enganaram. Aí os samaritanos, né, ficaram doidos, foram lá no monte e começaram a procurar, guiado lá por esse falso profeta. E aí Pilatos achou que era uma revolução, né? Foi lá e também mandou matar todos os samaritanos que estavam ali. Essa aí foi uma derrocada dele, porque logo depois o imperador mandou ele tirar ele da posição, né? Mas vamos falar agora das decisões erradas que ele tomou. Vamos ler a Bíblia? João, capítulo 18. Evangelho? Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 18, vamos ler do 28 a 40. Evangelho de João. Evangelho, capítulo 18. Então eu vou ler o versículo 28, depois quem quiser, cada um vai ler o versículo para todo mundo participar. Jesus perante Pilatos. João 18, versículo 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: que acusação fazeis contra este homem? Responderam e disseram: se este não fosse malfeitor, não o enganaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: regai a vós e julgai-vos segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não vos é lícito matar pessoas do mundo. Para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de do norte a dias por dia. Tomou, pois, e a entrar Pilatos na audiência, chamou Jesus e disse: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo? Ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: porventura
sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou-lhe: o que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Amém. Pilatos ali ficou numa situação terrível, né? A revista aí traz até 3 tópicos pra gente. Que é Pilatos, um homem convicto da verdade, e ele estava convicto da verdade. Mas qual verdade? Qual verdade que ele estava convicto? Que Jesus era inocente. Ele estava convicto disso. Depois traz um homem com o coração dividido e um homem em desespero. Então vamos entender como é que foi. Primeira coisa, Jesus lá, ele já tinha sido julgado no Sinédrio. O que era o Sinédrio? Era uma reunião dos anciões ali, dos líderes, né? Levaram Jesus para lá, já tinha julgado, culpado. Depois ele ia na casa do sumo sacerdote, que é o Caifás. Lembra que eu falei que o sumo sacerdote, que o Pilatos, que começou a nomear o sumo sacerdote? Então o que aconteceu? O sumo sacerdote não era judeu. Então a tradição que antes da Páscoa você não poderia ter contato, né? O judeu não poderia ter contato com uma pessoa que não era judeu, senão ele se tornava impuro. Aí tinha que ficar um período para purificação, e às vezes durava até 7 dias, e não iam poder participar da festa da Páscoa. Por isso que esse primeiro versículo diz, eles levaram na casa de Caifás e não entraram, ficaram do lado de fora. Entendeu? Apesar deles, dos líderes religiosos que queriam matar judeus, mas eles respeitavam muito as leis, né? As leis, né? Queria matar o dono da lei, mas respeitavam a lei. Então o que aconteceu? A primeira coisa, chegaram lá para o Caifás, né? O Caifás conversou com Pilatos, ele saiu para fora e falou: olha, Jesus é de vocês, judeus, então levem Jesus embora e vocês mesmos julguem ele, né? Foi a primeira coisa que Pilatos quis tirar dele, né, a decisão dele. Aí o que eles falaram? Não, nós aqui somos religiosos. Quem decide quem vai matar, se vai morrer ou não, é o Estado. E o Estado aqui é você, Pilatos. Então você é que tem que julgar. Então essa foi a primeira tentativa dele tentar não julgar Jesus. A outra tentativa está lá no livro de Lucas. Ele lembrou, peraí, estão falando que Jesus passou na Judéia, mas ele era galileu, ele era da Galileia. Lembra que eu falei de Herodes, dividiu pelos 3 filhos dele? Tinha um tal de Herodes Antipas. Esse cara é que comandava, era o rei da Galileia. E ele estava até em Jerusalém nessa época. Então o que o Pilatos fez? Como ele é ele é um galileu, vamos mandar para Herodes julgar Jesus. Aí levaram Jesus para lá. Jesus andou. Chegou lá, conversou com Herodes. O que Herodes falou? Não tem nada a ver comigo. Isso aí é coisa de vocês. Pilatos se vira. Eu não vou julgar Jesus. E eu também não estou vendo nenhum mal de Jesus. Então também ele não conseguiu, né, tirar essa questão dele. Outra coisa que ele fez, falou: então vamos castigar Jesus. Então castigou Jesus, bateram em Jesus.
humilharam Jesus, falaram, ó, agora aqui tá bom, já humilhamos ele, pode levar para vocês. Não, a gente não quer. E aí ele pegou e falou o quê? Então, está na época da Páscoa. O que acontece na época da Páscoa? A gente sempre solta, uma tradição de soltar um ladrão. Então vamos soltar um acusado, né? Então vamos soltar Jesus. O que eles falaram? Não vamos soltar. Solta Barrabás, mas não solta Jesus. E aí eles tocaram num ponto sensível. Falaram assim, olha, Jesus está falando que ele é o rei, que ele governa, então você está sendo contra César. César é o nome que dava, né, aos imperadores. Aí ele ficou com medo. Né? Se isso chega lá no imperador, o imperador pode me tirar o meu cargo. Então aí, lá em Mateus, vem aquela coisa dele, fez o que ele fez? Lavou as mãos. Né? Poderia ter decidido. Vamos agora pensar aqui, gente. Ele poderia ter impedido a crucificação de Jesus? Poderia. Naquele momento, sim, né? Ele Naquele poderia. Momento, sim. Mas não era propósito de Deus, ou talvez Deus é onisciente, onipresente, né? Todo poderoso, ele já sabia que, ele já conhece o coração do homem. Então, o coração do homem, Pilatos estava tendo mais importância no cargo que ele tinha, na importância que ele tinha, do que fazer justiça. Então, antes da fundação do mundo, Deus já sabia que isso ia acontecer. Né? Mas ele, o homem, ele poderia sim tomar aquela decisão. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo aqui. Como é esse nome? Ezequias. O Ezequias se converteu, sim ou não? Sim. Sim ou não, gente? Sim. Opa! Ezequias, o pessoal está com dúvida aí. Sei não, né? Ezequias, Deus sabia que ele ia se converter? Sabia. Desde antes da fundação do mundo. Mas no momento que você se converteu, foi aonde você se converteu? Foi nessa igreja, em outra ou não? Foi lá no Jardim. Foi lá no Jardim Rubru. Mas naquele momento lá, se você quisesse, você poderia não ter se convertido. Não poderia? Sim, poderia. Mas ele quis, né? Deus trabalhou ali. Então com Pilatos a mesma coisa. Deus já sabia que ele não ia aceitar e não ia defender Jesus. Mas ele poderia ter mudado a história. Como seria depois, eu não sou adivinho, eu não sei o que ia acontecer. Alguém sabe o que ia acontecer? A gente não sabe, né? Mas... Talvez no céu Deus fala, ó, se não acontecer... Isso, né? Mas não tem. Então não vamos poder cair. Mas uma coisa importante dessa história de aplicação na nossa vida é assim: quando nós podemos fazer a coisa certa, nós estamos fazendo. Vou pegar uma coisa simples: declaração de imposto de renda. Meu Deus do céu. E aí a gente tem que declarar tudo certinho. Mas se a gente declarar tudo certinho, o dinheiro vai pagar mais. Estamos fazendo certinho? Olha como é que é complicado, né? A gente lê aqui na Bíblia e fala, Herodes podia ter feito certo. Mas será que a gente está fazendo certo? Quando a gente está andando de carro, na nossa casa, será que a gente tem tomado as decisões certas? Até na própria igreja. Sabe que quando a gente é líder de um departamento, líder de uma atividade aqui na igreja, a gente está fazendo o que é melhor para a igreja ou a gente está fazendo aquilo que a gente quer para nós, que a gente gosta? Será que aqui nessa igreja não acontece? Mas eu já fiquei sabendo de casos de várias igrejas que as pessoas faziam conchavos para eleger uma diretoria entre amigos. Ó, vamos fazer isso, porque aí você se elege, eu me elejo, a gente faz um negócio fechado e a igreja só aprova. Isso é certo, gente? Não. Pelo menos no nosso regime batista, não é. Tem outras igrejas, presbiterianas são nomeados, Assembleia de Deus são nomeados. A nossa igreja, a nossa denominação, ela trabalha com eleição. Todos os membros habilitados podem se inscrever, né? E aí a igreja vota da maneira que ela quer. Então a gente tem que ter muito cuidado
com as decisões quando a gente está numa posição um pouco melhor e quais as decisões que a gente toma. Dentro de casa, nós como marido, mulher, né, tomando as decisões mais certas para os nossos filhos. Porque às vezes é muito fácil a gente tomar uma decisão cômoda, né? Não vai não, fica em casa, ou vai, né? Às vezes eu tenho um amigo que toda vez que o filho dele queria fazer alguma coisa, ele não fazia. Ah, não precisa. Aí pegava, não fica vendo lá música, fica no celular, fica fazendo outras coisas. E com o passar do tempo ele perdeu o filho dele, né? O filho dele hoje está fora da igreja, não quer nada. Por quê? Porque ele, como pai, ele não fez o que ele tinha que fazer, é dar atenção. Hoje, às vezes, chega em casa às 7, 8 horas da noite, tem 2 filhas, uma de 15 e uma de 11, e elas querem falar. Tem horas que assim, elas estão falando, eu estou ali com elas, tem horas que nem estou escutando direito. Falo a verdade, mas estou ali, né, em vez de quando, porque a gente tem que dar atenção. Era muito fácil, pai, eu como pai, autoridade de casa, falar, filha, agora eu estou cansado, eu não quero conversar, depois a gente conversa. Vai lá para o seu quarto. Poderia fazer isso? Poderia. Mas seria bom para a minha família? Então, Pôncio Pilatos, ele poderia ter feito tantas coisas boas ali, tantas decisões corretas, mas por causa do cargo, por causa da autoridade que ele tinha, ele não quis perder, ele também não quis brigar com os judeus. Né? É outra coisa aqui, ó. Será que nós estamos brigando pela justiça? Ele aqui não quis brigar. Ele sabia que os líderes religiosos estavam errados, queriam matar Jesus por inveja, a Bíblia fala isso. Mesmo assim, ele abriu mão e deixou para lá. Não quis brigar pela verdade. Brigar pela verdade nem sempre é fácil. Né? No trabalho, né, na justiça, você vê. Vamos botar a situação aqui. Está lá o Márcio, que ganha 50 mil por mês na empresa dele. Né? Errou um pouco. E aí ele está vendo que o chefe dele lá está sendo errado, tomando atitude errada com outro supervisor lá, com outro chefe. E aí o chefe dele fala assim, Márcio, eu não gosto daquele fulano, vou fazer tudo para prejudicar. Aí o Márcio ganhando 50 mil por mês, faz mesmo que o fulano é ruim. Faz mesmo que o fulano não vale nada. Entendeu? Mas qual seria a atitude correta do Márcio? Qual seria, Márcio, a sua atitude correta? Não compactuar com o erro, né? E fazer a justiça, procurar que a justiça seja feita, né? Esse é o certo. Mas quando a gente briga para a justiça ser certa e pode nos prejudicar em alguma coisa, será que nós estamos brigando? Será que a gente tem coragem de brigar? Não é fácil, né, Márcio? É difícil, né? Hoje em dia eu procuro brigar, mas é difícil. É muito difícil. Tem hora que a gente acaba se calando. Né? Eu tive uma situação lá no serviço. O que foi? O youtuber desses da vida, né, entraram lá no metrô, começaram a filmar um montão de coisa lá, desligava a escada para o funcionário ir lá ligar, ficava brincando, né? E aí teve um funcionário que ficou nervoso, discutiu com ele, e teve um que ele chegou lá na estação Trianon Márcio, e a catraca lá, o bloqueio, não é esse da Zona Leste, de tripé, lá é de vidro, né? Vem a porta e abre. Aí o que o cara fez? Ele pegou e fingiu que ia pular, queria pular, né? Aí o funcionário chegou lá e fez assim, não, brincadeira. Aí ele estava com um bilhete, um bilhete que a gente chama de anti-monstro, aquele pequenininho. Hoje o metrô nem vende mais, mas ainda tem lugar que aceita. Então quando você entra ali no metrô, geralmente tem uma ou duas catracas que você pode botar aquele bilhete aí. E esse cara então tentou pular o bloqueio. Opa, não precisa não, tem perna. Não é? Você tem A rainha tem que ficar sentada. A rainha tem que ficar sentada. Aí continuando, ele tentou brincar, pular o bloqueio, né, brincando, o outro cara filmando, né? E ele estava com um bilhete desse na mão. E aonde que ele
estava pulando não servia aquele bilhete. Aí o que o funcionário fez? Pegou o bilhete dele, aí pegou um bilhete de serviço que a gente tem, passou o cara foi embora. Ok, fez certo, não brigou, não entrou. Só que isso foi, essas imagens foram para a internet e foram parar lá na diretoria do metrô. Aí alguém lá, que não conhece nada de metrô, alguém da diretoria, chegou e falou assim, peraí, o funcionário pegou o bilhete. Será que ele passou o bilhete ou ele roubou o bilhete? E isso veio da diretoria, do gerente de operações, do gerente de operações para o meu chefe de departamento, e do meu chefe de departamento para o meu coordenador, e do coordenador para mim. Aí fizeram uma reunião e me chamaram. Eu falei, gente, o cara fez certo, o cara estava brincando lá, não xingou, respeitou. Mas ele pegou esse bilhete. Quem garante que ele passou lá e se ele não ficou para ele? Aí eu cheguei para o meu chefe de departamento e falei, ó, vamos ver se a gente escreve alguma coisa na ficha dele. Eu falei, ó, gente, eu não vou escrever nada, porque ele fez certo. E isso aí é pé de ovo. O outro que xingou lá e tudo, vocês não fizeram nada. Esse que fez certinho, levou na esportiva, passou o cara numa boa, pegou o bilhete depois dos 8, não fez nada. Então eu não vou fazer nada. Tomei a decisão. Eu não posso ser justo. Né? E a pessoa lá nem sabia que aonde que ele estava ali não serviu o bilhete. Aí terminou a reunião até naquele clima ruim, né? Aí meu coordenador chegou, saindo da reunião e falou assim, é isso mesmo, Edson, não faz nada não. Eu falei, mas por que você não fala? Não fala, por quê? Não quer, né? O chefe de departamento, ninguém quer ir contra. Entendeu? Então, às vezes, a gente tem que ir contra, com respeito, colocar a sua opinião, mas ir contra a injustiça. Às vezes não vai dar certo. Você vai contra a injustiça e ela vai acontecer. Né? Porque não depende de você. Mas, pelo menos, você fez a sua parte. Olha, está errado, não vamos fazer isso. Entendeu? É esse olhar de justiça que a gente tem que ter no mundo. Né? Tanto na igreja, como em casa. Porque em casa quem decide é a gente. Nós somos os pais, né? Você que chega lá vai ser desse jeito e acabou. Não é assim que a gente faz? Mas será que a gente está sendo justo? Né? Nem sempre a gente é justo. E a gente tem que falar, estou sendo justo com o meu filho? Estou sendo justo com quem? Alguém aqui já morou com alguém de favor? Alguém já morou? Eu já morei. Gente, morar de favor é muito ruim. Né? Porque tudo que você faz, você está morando de favor. Pagar as contas da casa, você está morando de favor. É muito ruim. Entendeu? E aí você vê até injustiças que as pessoas fazem com você porque você está morando de favor. Né? Mas como você está morando de favor, você tem que ficar quieto. Até que depois você começa a fazer as contas, dá para pagar o aluguel sozinho e vou embora. Foi o que eu fiz, né? Agradeci, né, a pessoa que morava lá, minha tia quando morou em São Paulo, agradeci, muito obrigado, mas agora eu estou trabalhando, arrumei emprego, eu consigo me manter. Né? E aí você sofre, né? Algumas injustiças. E aí às vezes você fica calado quando você sofre injustiça. Por quê? Porque você não tem o que fazer. Quando você está precisando dos outros, você não tem condições, você sofre injustiça, fica quieto. Porque se você se rebelar, o que pode acontecer? Agora, quando você está na posição ao contrário, é essa que eu quero destacar. Quando a gente está numa posição de colocar uma justiça e falar, não vamos fazer que está errado. É essa hora, como cristão, que a gente tem que levantar. Alguém tem um caso aí que aconteceu e quer comentar? Alguém? Ninguém nunca fez justiça aqui, gente? Eu já fui no metrô uma vez, não sei se mexe com isso que eu tenho que gravar. Fui no metrô, entrei no metrô, vi uma moça com uma bebê, sendo mãe, aquela bebê não tinha uma semana. Ela bem pequenininho, o colo de uma moça, menos de 20 anos, pelo jeito que eu vi. Aí carregando o bebê, segurando assim, e todo mundo estava sentado de boa. Aí eu entrei e disse, não vou aguentar. Eu disse, moça, levanta aí. Moça, vai sentar. Aí quando eu fiz isso, sempre todo mundo olhou para mim, mas que você fez bem. Mas como ninguém você não falou isso. Ninguém tomou atitude. Gente, isso acontece todos os dias. Uma questão dessa. E assim, e ela foi lá e falou, mas ela poderia ter sofrido retaliação? Sim, eu não vou levantar, vai cuidar da sua vida. Não poderia ter acontecido? Mas ela falou, dá um senso de justiça, falou, não, vou fazer isso.
Entendeu? Então, parabéns. Então, viu como é que é difícil? Às vezes a gente tomar uma posição que a gente começa a olhar. Se eu fizer isso, pode ter alguma coisa contra mim. Né? Porque hoje em dia bom não é bom, né? Bom é ruim. Pode acontecer. Uma vez também eu estava na sala da gerente, estava conversando com ela, e aí o senhor chegou a carta dele que ele estava se aposentando. E aí na empresa, naquela época, ainda poderia trabalhar aposentado. E aí eu estava saindo, né, para deixar eles conversar, a gerente, não, pode ficar aqui, mas eu estava com ele rapidinho. Aí perguntou para ele, Sebastião, você tem interesse em ficar na empresa? Ele, não tem interesse, eu vou cuidar da minha mãe. Tem certeza? Porque pode trabalhar aposentado, não tem problema. Ele, não tem interesse, já fiz o que eu tinha que fazer na empresa, estou saindo bem. Tá bom, assinou tudo. Depois, cerca de um mês ou 40 dias, eu estava num outro setor e ele que já estava aposentado veio. E a gente estava conversando em 4, 5 pessoas. E aí ele veio lá conversando, né, visitar os amigos e tal. O pessoal, você não ficou? Ele, a Rosângela não deixou, eu implorei para ele ficar. E ela falou que não. Só que ele havia esquecido, né? Eu falei, seu mentiroso. Mas a gerente era minha amiga, aí eu falei, seu mentiroso. Ela tá falando pra você. Ele, eu saí embora. Justiça, né? Coisa feia. Mentira com injustiça, complicado. Você poderia ter escalado, né? Deixa pra lá. Se não gostasse da pessoa, né? Não, é verdade mesmo, eu vi, né? Você entendeu? Então, é a gente sair do. Como é que fala? Da região agradável, né? Da zona de conforto, essa palavra que eu queria achar, da zona de conforto. Para a gente aplicar a justiça, precisamos sair da zona de conforto. Porque o mais conforto é sentar e ficar calado e não falar nada. Deixa pra lá. Né? Vocês verem aqui no texto, Pilatos, ele até tentou de algumas maneiras. Né? Primeiro mandou lá para Herodes. Então, primeiro falou, judeu, vocês são judeus, resolve vocês aí mesmo. Eles falaram, não pode. Aí depois falou, Herodes, ele é da Galileia, manda para Herodes. Aí Herodes falou, não, também isso não é comigo, eu também não vi nenhum erro dele. Aí depois falou, então vamos mandar bater Jesus. Coitado de Jesus, tinha apanhado, né? Aí ele deve ter pensado, vamos bater mais um pouquinho, ou humilhar mais um pouquinho, quem sabe o pessoal não fica com pena, né? E deixa ele para lá, né? E aí fez isso e não deu certo. E aí quando ele falou do César, né? O povo lá falou, olha, ele está falando que é rei. Se ele é rei, então ele é contra César. Se você soltar ele, você também é contra César. Ele falou, opa, agora não. Agora eu sou governador. Agora eu sou procurador. Eu não posso perder a minha boca aqui. Então, lavo as minhas mãos. E esse texto está lá em Lucas. Quer ver? Vamos ver lá. Lucas, capítulo 23. Não, acho que não é Lucas não, gente. Eu acho que é Mateus que fala do lavar as mãos. Em todos os evangelhos tem. Hã? É Mateus mesmo. É Mateus. Vamos lá em Mateus. Mateus 26. 27. Vamos ver quem acha primeiro, vai ganhar um bombom virtual. 27. 27, 24. 27, 24. Quem vai ler? Quem vai ler para nós? Pilatos viu que de nada adiantava insistir e que em um tumulto se iniciava. Assim, espera só um pouquinho. Olha o que bom. Pilatos vendo que nada adiantava, aproveitava, tudo que ele fez não estava dando certo. Continua. E um tumulto já ia se iniciar. Assim, mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse, estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Continua no outro. Todo o povo gritou em resposta,
que nós e nossos descendentes sejamos responsabilidades pela morte dele. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Ah, jóia. Depois mandou bater de novo, né? Dele jeito, né? Então você vê, primeiro ele fala que, olha, ele chega para o povo, ele tirou a culpa dele. Olha, lavou as mãos, mas a culpa, ele ter feito esse ato, não tira a responsabilidade dele. Né? Até ali para a pessoa, olha, a culpa não é minha, mas a culpa é dele, a responsabilidade era dele. Né? E o povo também depois falou, a culpa é nossa. Né? Não, fica tranquilo que a culpa é nossa. Né? Na verdade também, a gente tem que entender, né? Os líderes religiosos, eles pagaram para muita gente estar ali, falando mal de Jesus, depor contra Jesus e gritar ali, crucifica, crucifica, crucifica. É até engraçado, né? Que uma semana antes, Jesus, ele chega com uma jumentinha em Jerusalém. E o povo, né? Hosana nas alturas, este é o Filho de Deus, todo mundo glorificando Jesus, este é o que veio para salvar Israel. Uma semana, um domingo, né? Antes. Né? E aí, passa uma semana, o mesmo povo que glorificava ele, estava falando, crucificam, crucificam, crucificam. Então, gente, essa questão de responsabilidade, essa questão da gente poder fazer justiça, não com as próprias mãos, mas fazer justiça aquilo que é certo, a gente tem que, às vezes, dar uma parada na nossa vida e ver, né, no trabalho. Né? Às vezes a gente vê pessoas sofrendo perseguições no trabalho, e por a gente também, talvez, já ter sofrido, também está sofrendo, a gente fica quieto. Né? E é difícil, né? Seu chefe começa a perseguir sua amiga, e você sabe que ele está errado, aí você vai falar alguma coisa com ele? A gente tem medo, gente. É a verdade, é ou não é? Verdade, a gente tem medo de falar. Ah, cada um com os seus problemas, né? Ainda falamos assim. A gente tem medo e às vezes também a gente cansa, né? Vamos para você tenta fazer a coisa certa, daí ninguém dá atenção. Daí você tenta, tem uma hora que você fala, pô, mas ninguém me escuta, eu não vou fazer mais nada, eu vou deixar acontecer. E a gente vai, essa atitude de deixar acontecer é certo ou não? Errado também. Errado, né? Porque quando Jesus, ele fala do perdão, ele fala 70 vezes 7, né? E a gente pode pegar isso e colocar em várias coisas, né? Errado, é isso. Então o que a gente tem que trazer nesse texto? Gente, o que eu, como crente, como filho de Deus, será que eu estou praticando justiça em tudo na minha vida? Será que em alguma área da minha vida, seja no trabalho, seja na família, seja na igreja, né? Seja com meus vizinhos, será que eu estou aplicando justiça em tudo? Por exemplo, eu tenho um problema que eu estou orando para Deus com o meu vizinho. Hoje eu converso com a esposa do meu vizinho, a esposa do vizinho conversa comigo, mas eu não converso com ele. Né? Por quê? Olha o que aconteceu. Eu trabalhava à noite e o vizinho tinha mudado. Né? O vizinho alugou a casa dele lá e mudou para o interior. Né? Aí a gente conversava tudo e falou assim para mim, não aguento mais São Paulo é muito pesado. Aí ele alugou uma casa no interior aí, com piscina, casa grande. Né? Aí não sei por que motivo não deu certo, ele voltou para cá. Mas antes dele voltar, ele começou a fazer uma reforma na casa dele. E eu trabalhava à noite. Quem trabalha à noite, gente, sabe como é que é? Chegava em casa às 7 horas da manhã, 7h15. E aí, quando dava 7h30, 8 horas, começava. Gente, é terrível você querer dormir, aquele barulho lá do lado, entrando dentro do seu ouvido. Né? E aí, um dia eu nervoso fui lá nos pedreiros, olha, vou denunciar aqui, crente macho. Briguei, vou denunciar que essa obra está irregular. E aí, passou no outro dia, os pedreiros devem ter falado com a esposa dele, com ele, né? Aí a minha esposa foi falar, vê se o pessoal não pode fazer esse serviço, pelo menos até 8h30, de quebrar e tudo, porque ele chega, e aí no dia que ele não tiver de folga, ele avisa para vocês, né? Aí a esposa dele falou assim, fala com Edson que o barulho está só começando. Isso é a resposta que dá, né? Então, para não brigar com o vizinho, eu não converso mais com ele, né? Agora, eu fiquei chateado com isso.
Né? Isso é uma coisa que eu estou pedindo para Deus. Deus, eu preciso agora ter uma oportunidade. Por quê? Porque eles são espíritas. Né? São espíritas e é uma alma que está do lado da minha casa e eu, como cristão, tenho que orar por eles. Né? E aí eu estou nesse dilema. Toda vez que eu tento conversar, aí o que aconteceu? Ele também ficou de cara feia para mim. E ele me vê, ele já vira a cara. Teve um dia que eu ia falar com ele, ele pegou e já virou a cara e saiu. Né? Eu falei, Deus, não é nem por força, nem por violência. Eu tenho que esperar a oportunidade. Mas o que aconteceu? Ele começou a fazer outra obra na casa dele. Né? Aí ele começou a fazer outra obra lá, e uma obra irregular. Entrego a ele na prefeitura, não. Tá com a cara virada, tá com a resposta, né? Não vou mentir. Você veio até assim, né? É agora, só esperando. Começa a hora, só descalar no 96, né? E entregar. Mas aí eu falei, não, Deus, não vou fazer isso, né? Que Deus abençoe aí. É a vingança. Entendeu? Então, e aí eu estou trabalhando nesse propósito de eu poder chegar ali de novo, né? Porque na verdade quem virou a primeira vez a cara fui eu. Porque eu fiquei, quando veio essa resposta. Gente, nós somos ser humano. Você vai lá pedir para a pessoa para diminuir o barulho e fala que o barulho está só começando. Meu Deus do céu, né? E aí, no primeiro dia que ele chegou, né? Estava a obra lá e ele estava morando. No primeiro dia que ele veio morar, e aí, Edson, tudo bem? Eu falei, bom dia. Eu virei as costas para ir embora. Eu que virei a cara para ele. Então agora eu que tenho que procurar. Deus ainda, né? Estou esperando a oportunidade. Talvez a oportunidade já teve, mas faltou coragem também. Tem isso, né? Faltou coragem, né? Então, pedindo força para Deus aí, mas não entreguei. Ele, deixar a obra dele lá, né? Eu não sei. Mas aí é muito esse negócio de justiça, né? Então, como é que é difícil às vezes a gente querer fazer a coisa certa, né? Quando ele falou, quando chegou a resposta assim para mim que o barulho só vai começar, o que eu deveria ter feito? Né? Deus me ajudou, está nas suas mãos. Preciso dormir, o senhor sabe que eu trabalho à noite, eu preciso descansar. Então me ajude aqui e também não deixe que eu fique com raiva dessa família, nem nada. E eu não fiz isso, eu fiquei com raiva mesmo, fiquei mesmo. Porque, né, eu achei uma falta de consideração, né? Mas Deus, ele vem trabalhando com o nosso coração, né? Agora eu estou lá, estou tentando, ainda não consegui. Uma hora eu ainda vou falar para vocês, se Deus quiser, esse ano, que eu vou conversar, né? Porque... Porque até 31 de dezembro, tá? Esse ano, né? Por quê? Porque são sobrados. E ele fez um churrasco lá, uma vez ele estava conversando, né? E aí ele falou, estava conversando lá, não, tudo que eu faço na minha vida, eu sou guiado, eu tenho um guia que me orienta. Então é uma vida que a gente, é uma família, gente, que tem que ser salva. Inclusive meus 2 vizinhos são, um é espírita e o outro é macumbeiro. Estou no meio lá, gente. Isso tem que ser um bom sinal. Que Deus está me colocando ali para ser luz ali naquele local. Né? Às vezes a gente não consegue, tá, gente? É verdade. Porque o inimigo ele também coloca setas. Né? Porque para o inimigo a melhor coisa é eu ficar com raiva dele. Né? Porque senão o evangelho, pelo menos ali de mim, não vai chegar. Né? Alguém quer comentar? 11 horas, estamos na hora, né? Alguém quer está até 11h30 agora. Ah, tá, aumentou até 11h30? Você não devia ter me falado. Você que o senhor e o Acá, até 1h30. Hã? 11h30. 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 Eu quero ouvir agora mais um caso de justiça ou injustiça. Eu tenho um, Não conta. Meu Deus do céu. Conta pra nós. O que a senhora fez ou não fez? parecido com o seu. Então vamos lá. Tem um vizinho em casa também, do vizinho esquerdo, eles não têm isso também, eles também são espíritos, são terríveis. O quintal dele é uma chácara, tem umas árvores lá que perturba, que vive as folhas caindo, tupi no ralo, é uma coisa de louco. Já pedi, já falei, até já propus para eles pagar uma caçamba, para eles podar e limpar.
mas manda para aquele lugar, né? Então, eu, como eu não vou, eu fico quieto. E a garagem estava pingando muito. Então, o pedreiro falou, olha, dona Neide, só tem uma condição para fazer aqui. Levantar e cobrir a garagem. Aqui então vai falando, a garagem não vai para mim. Ok. O vizinho veio, o pedreiro veio, fez um muro dos dois lados, subiu, pegou. Do lado direito, deixou rebocar, ficou bonitinho, ficou ajeitadinho, ficou maravilhoso. Quem disse que o pedreiro foi do lado esquerdo? Não deixou? Não deixou. Aí, esse cimentinho, e tá. Não quero conversa, não quero papo, aqui vocês não vão entrar. Tá até hoje lá sem rebocar, não teve acordo. E tem a igreja da minha mãe é da presbiteriana, apesar de que eu era da presbiteriana, minha mãe, então a gente faz culto no último sexta-feira do mês, a gente faz um culto em casa. E aí eu costumo trazer ceia para dar para minha mãe tem 91 anos, é um bebê. Então a gente faz um culto na última sexta-feira do mês. Quando ele sabe que tem um culto lá, ele fica no portão dele esperando para não deixar ninguém parar o carro lá no portão dele. Não deixa parar. Aí meu filho já sabe como que é a situação, meu filho fica no portão. Falando, põe o carro ali, põe o carro aqui. Ele fica tomando conta dos carros. E um dia meu filho não estava em casa e veio um irmão e colocou o carro, mas o carro estava só um pedacinho do lado dele. Um pedacinho de nada. Ele simplesmente acabou com o carro do meu pai. Quebrou o retrovisor, arranhou, furou o pneu. Quando saiu lá fora, a gente teve vontade de chorar. De ver o estrago que ele fez no carro do moço. Já falei que eu não gosto de crente. Aí começou. Mas ele falou que era ele que fez? Ele fala. Eu tinha que chamar a polícia. A guia é rebaixada? A guia é rebaixada da casa dele? Nada, ele nem carro, ele chamou de bicicleta. Mas é ruindade mesmo, ele não suporta. Crente para eles é uma loucura. E ele não tem um vizinho. Não, esse vizinho, não, ninguém gosta, ele não gosta de ninguém gosta dele. E como ele é forte, ele é grandão, ele acha que intimida, sabe? As pessoas por ele ser forte e grandão. Ele acha que intimida. Aí eu falei, mãe, deixa pra lá, não adianta brigar, não adianta falar, não adianta, vai ser só palavrão e só xingação. Minha mãe acaba ficando nervosa. E eu tive que falar com ele, né? Eu conversei com ele, não quero falar com a senhora, não quero. Sua crente, não sei o quê, já começou a falar que esse palavrão, não quero. Sim, mas eu quero falar com você, deixa eu falar com você um pouco. Deixa eu conversar com você, não tem acordo. Ele é simplesmente terrível. Nesses casos aí, pelo que eu vejo, é oração, né, gente? Não tem como se ele não dá abertura, né, e pedir para Deus, né, na vida dele, colocar ali anjos de pessoas que falam de amor. De repente não vai ser ninguém da rua, mas pode alguém de fora falar de Deus para ele. Né? Quando meu filho estava trabalhando com escolta, eu morria de medo. Porque eu falei, sei lá, de repente chega nervoso do trabalho, às vezes cansado e se irrita com alguma coisa. Mas o Jorge, graças a Deus, ele é cabeça boa, ele é tranquilo. O Jorge falou assim, mãe, esse daí, a senhora vai continuar orando. Continua, continua fazendo a sua parte. Mas só uma bala para derrubar. Vai continuar Porque é difícil. Vocês entendem que a gente ser justo, ser luz no mundo, ser sal da terra, dentro da igreja é fácil, né? Aqui todo mundo é bênção, né? Oi, irmão, vou te ajudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Agora, e quando sai daqui? Quando sai daqui, tem um desafio cristão, né? Aqui na igreja tudo é fácil, né? Tem todo irmão, todo mundo vem com um bom coração, pelo menos que a gente pensa que é isso, né? Ele tem testemunha de um caso também, quando tinha aquele pé de você pegar a jurubeba, né? Jurubeba. Aí ela catava a jurubeba. Então, ela ia ficar de pegar E ela... Ele arrancou. Para ninguém pegar a jurubeba. Você vai reclamar. Apesar disso tudo, Jesus morreu por ele, sim ou não? Sim. Então, se Jesus não rejeitou ele, quem somos nós para rejeitar?
É difícil, tá, gente? Eu sou a favor, assim, ó, existem pessoas que você tem que evitar para você não pecar. Evitar para não pecar. E só ora, não precisa de ir lá querer conversar, não. Né? E ora para Deus, ó Deus, se for vontade do Senhor, que o Senhor me prepare um momento, uma situação, né, para que eu possa falar com ele. Pode falar. O Silvano já pediu faz tempo. Quem? Quem é Silvano? Deixa o Silvano. Ô Silvano, desculpa, eu não vi. Não, pode falar primeiro. O que o irmão falou aí a respeito do vizinho, quando eu tinha um mercado na frente, na Campanella, né? Tem desconto, 10% de desconto da igreja? Teve um vizinho que parece que umas 12 vezes ele me denunciou na prefeitura. Esse cara não aguentava mais, aí veio até o mercado. Pediu a varada de funcionamento, eu não tinha. Não, tem. Você tem um prazo para fazer esse funcionamento. Mas como que eu posso fazer? É porque a denúncia aí fica tudo registrado. Aí disse assim, aí eu pedi para eles, ó, me deu a informação que eu possa fazer esse valor de funcionamento. E aí veio o subprefeito aí da prefeitura, porque já tinha muita denúncia. Aí, certo dia, o esgoto lá entupiu, aí eu peguei os funcionários, jogamos a água correu, e não chegou perto da casa dele, mas aquele fedor, aí ele veio, falou um monte. Assim, aí na mesma semana veio o fiscal novamente. E aí eu fiz um telhado para cobrir, para não vazar água dentro do mercado, que era o... Aí veio outra denúncia, porque... Telhado irregular. Aí eu disse assim, pô, não sei o que eu faço. Aí veio o cara do... Ele já estava irritado, esse cara da prefeitura. Ele falou, onde que é esse cara aí que a gente vai mandar dar um jeito? Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Mas se eu fosse partir por o que ele falou, a gente vai dar um jeito nele. Aí eu disse assim, pô, aí eu tô errado. Aí eu disse assim, olha, qual é o sistema melhor para que eu adquira esse funcionamento de varal? Aí ele me deu uma dica, esse que outro, só que me cobrou um cachê também. E conseguiu? Na época eu consegui, ainda paguei parece que R$12.000. E não chegou o vizinho mais? Aí não chegou mais, graças a Deus já estava com os papéis na mão. E pensei assim, que labuta, né? E esse vizinho ele perturbava. Aí eu cheguei e vendi o mercado. Disse assim, um dia eu vou encontrar com ele. Disse assim, eu não posso ficar com isso. Aí eu encontrei ele no banco. Disse assim, ó meu amigo, consegui tudo, muito obrigado, para conseguir avarar. Mas é você mesmo. Às vezes eles acham que está. Parabéns. Só que eu não tenho nada contra a tua pessoa, mas espero que Deus tome conta de você. Vai nada fui embora. E muito jeito, às vezes a gente tem que analisar por a reforma do próprio Pilato, às vezes tem muitos Pilatos que às vezes está até dentro da igreja, das igrejas, Pilatos que quer fazer a sua própria vontade, que não fazer a vontade daquilo que ele foi chamado. E é interessante que a mensagem da semana passada, que quando o pastor ele transmitiu para nós, para a nossa igreja, e para mim que eu aprendi muito, 3 momentos de você, que Deus ficava em silêncio. Quando nós pedia, ele falava não, e depois ele respondia, e depois falava sim. Então, é momentos que a gente tem que avaliar o que somos. Ontem mesmo aconteceu um fato que eu nem esperava.
passou um carro novo, todo engravatado. E ele passou com tudo, no local o Gerson conhece. Eu parei, o meu carro está com a mola quebrada, eu coloquei a caixa e ele passou com tudo, o vento pegou no carro dele e soltou a borracha. Aí ele falou assim, e aí? O que aconteceu, meu filho? A segurança estava do lado. O que aconteceu? Sua porta aí bateu no meu carro, mas o meu carro está parado. Que estou atrasado, não sei o que, eu tenho um compromisso. Assim, tudo bem, o que aconteceu aí? Pegou a borracha da sua mão assim. Você disse, não, toma meu número. Arruma lá e a gente arruma, não tem importância não. Fica em paz. Você tem compromisso? Por jeito você é evangélico, né? Vai dar paz, que fazemos parte do mesmo Deus, vai dar paz e vê lá o negócio e você arruma. Eu tinha motivo para falar para ele, isso foi problema seu, você passou correndo na rua larga, mas aí quebrou aquele argumento dele. Aí ele falou, vou pedir, eu estou atrasado, assim, vai em paz, vai, que Deus te abençoe e guarde, e depois comunica comigo. A Bíblia fala que a palavra branda acalma o furor, né? Se uma pessoa chegar nervosa perto de você e você falar da mesma maneira, não vai ter acordo. Né? Então, o certo é você, a palavra é difícil, principalmente às vezes quando você está certo. Fala, minha irmã, eu estava trabalhando no mercado, tinha uma semana no mercado, e a fila, eu estava trabalhando no açude, e aí a fila estava enorme, e aí a moça chegou e pegou uns alhos. Ela falou para mim, eu quero R$2 de alho. Eu peguei, pesei, tinha dado 3 e alguma coisa. Ela falou, tira aí, tira para mim. Eu falei, não posso fazer isso, senhora, porque eu não posso mexer no negócio do cliente, né? Eu falei, não posso fazer isso, senhora. Peguei, dei um negócio para ela foi embora. Aí ela falou assim, não, mas eu quero só R$2. Aí eu falei assim, então, senhora, por favor, pega a fila novamente, por gentileza, pega a fila novamente, que eu atendo a senhora. Ela, imagina, baixou o espírito lá, não sei lá do que ela, né? Imagina que eu vou fazer isso, porque eu tenho 5 anos de mercado, não sei o que, batendo no peito dela, falando que tinha 5 anos de mercado, eu tinha uma semana. Aí ela pegou, rasgou a sacola, pegou, tirou o alho dela, ela falou assim, pega de novo. Peguei, pesei, não sei o que, chorando. Já fez de novo, não sei o que. Peguei, coloquei na sacola dela. Aí a fila inteira fica com dó de mim depois. Aí ela, eu não sabia que ela era minha colega de trabalho. Uma semana depois ela foi mandada embora. Ela trabalhava lá também? Trabalhava lá. Você não orou para ser mandada embora, não? Não. Não pode. Não orei. Mas acho que chegou na gerente lá, sei lá, não sei o quê. Aí no outro dia ela voltou para trabalhar, aí ela trabalhou uma semana, na outra semana ela foi mandada embora. Gente, então vamos finalizar? Então fica essa... Eu não tenho oração para Oi? ser mandada embora, não. Ô, professor, conta para nós aí. Não vai me contar nada. Acontece o seguinte. Opa! É dentro da lição. Então, vamos lá. Toda essa pessoa, o povo, todo ele, o povo de Israel, o povo, o Pilatos, inclusive o Herodes, todos eles teve culpa no campo, né? Não foi só o Pilatos. Mas o Senhor Jesus Cristo ele veio para isso, né? Para salvar o mundo. O rei não era deste mundo, ele estava sabendo, mas ali, no meu entendimento, não está na Bíblia, veio uma prova ao povo de Israel, porque o povo de Israel tinha sempre pecado contra Deus, né? E o Senhor trouxe a ele esse grande problema para essa nação. Essa nação tinha que entender que o Senhor Jesus Cristo vinha para morrer para ele, para salvar o mundo. Mas não era para eles acusar, não era para eles matar, nem ele, nem o sacerdote, e tampouco Herodes e Pilatos. O Senhor daria um jeito para salvar o mundo. Não é o meu entendimento, né? Isso foi uma grande resposta para o mundo. E para nós hoje também. Os crentes estão diante de grande problema. Eu não sei se vocês têm observado. Nós temos que observar, porque
porque nós estamos dentro de um grande problema. E Deus pode pesar a mão dele sobre nós. Que a mão do Senhor não pesa sobre o ímpio, porque o ímpio já é do mundo, pesa para nós. Nós temos que prestar atenção, orar, buscar Deus. Vem repressão para nós grande, eu sei que vem. Porque Deus açoita quem ama. É isso? A igreja, ela tem um papel, e a gente sabe que vai acontecer muita coisa, o anticristo vai se levantar, a besta, e aí, o que a igreja vai fazer? Ela vai se acovardar? Não. Porque vai chegar uma hora que as igrejas podem ser fechadas. Acabou, a partir de hoje, não tem mais culto. E aí? Vamos obedecer à lei dos homens ou vamos nos arriscar? Buscar a Deus. Isso no passado, aquele povo morreu tudo, não é? Quase metade. Não, isso hoje, em vários lugares, igrejas perseguidas, o pessoal faz culto escondido. Já aqui no nosso país também já tem igreja fechando, legalizando igreja, e às vezes tem local que a pessoa já não pode sair na rua pregando o evangelho, já estão impedindo. E o tempo de Israel já tem a segunda planta, já tem as novilhas vermelhas, já tem os sacerdotes, os levitas, o candelabro de ouro, a arca que eles puseram, mas não pode funcionar porque não tem a tábua do testemunho, não tem a vara de Arão, e está lá só a época, ela não vai valer nada, então ela vai ser anulada. Mas quem vai sentar ali não é Deus, não é nem Jesus Cristo, é o anticristo. E eu não sei se a igreja sobe antes dele vir, porque ainda Deus tem uma grande impressão que nós vamos passar pela tribulação. Quando tiver bem apertado, que são 3 anos, são 7 anos, vocês acabam de nós sabem. 3 anos e meio de paz, 3 anos e mais de perigo. Eu acredito que diante do grande perigo, o Senhor leva a igreja. Fica muita gente. O mundo vai ficar aí na roda. Nós tira pelo Noé, que não passou pela tribulação, o povo dele tirou tudo. Aquele outro Ló, ele não passou pela tribulação, Deus tirou. O servo do Senhor ele vai tirar. Eu tenho certeza que ele tira, porque mexer com o anticristo não é brincadeira, que é o homem do pecado. Este caso aí. Porque a Bíblia pediu, não é eu, né? Ali em Tessalonicenses, tudo ali. Neste caso, eu particularmente, eu não consigo bater um martelo se a igreja vai subir antes da tribulação ou não. Temos grandes pastores que são a favor do Então, é muito difícil. Eu só sei que é o seguinte, que a Bíblia diz que estaremos sempre com o Senhor. Então, não importa se vai ser antes ou se vai ser depois, mas estaremos sempre com o Senhor. E o resto é teologia, e o resto é esperar acontecer, andar nos caminhos de Deus, que aí a gente não vai ter medo, né? Porque quando o pessoal lá, da época de Jesus, após Jesus, os leões comiam famílias vivas. Gente, que tribulação mais que essa? Você e sua família ser jogado numa arena e comer o seu filho, matar o seu filho, matar você, e ali Deus fortaleceu aquele povo que eles não negaram Jesus. E é outra coisa que eu sempre começo lá na igreja, gente, não somos nós. A Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. Quem vai nos capacitar para dizer um sim ou um não, eu sou de Jesus, é Deus. Se você bater no peito e falar, pode vir que eu aguento, não adianta. É Deus que vai, como Deus capacitou todos aqueles heróis aí da Bíblia que a gente viu. Amém, irmão? Vamos orar, agradecer a Deus.